O destino do Estreito de Hormuz passa e muito pelo que está a acontecer no sul do Líbano, não é? Sim, sim, veremos, não é? Vamos lá ver. Nós temos aqui, aquilo é uma região muito complexa, Uhum. onde há muito mais variedade do que nós muitas vezes imaginamos. Neste momento há o tema do memorando que foi assinado e que é um memorando ehm, que só se explica por razões políticas, não pelas razões, digamos, do teatro de operações, por assim dizer. O memorando deu. eh, Às vezes diz que o Irão descobriu com esta guerra, portanto, ao alcance que tinha o Estreito de Hormuz. Não, o Irão já tinha descoberto, porque tudo aquilo que fez no Estreito de Hormuz estava mais do que preparado, não é? Hum. Quando nós vemos os vídeos iranianos que eram de propaganda feitos antes deste conflito, percebemos que boa parte daquilo que foi a forma como o Irão se comportou durante o conflito estava mais do que pensado. Eles mostravam as lanchas rápidas, eles mostravam os drones subterrâneos, os mísseis subterrâneos, tudo isso que foi aquilo que depois me surpreendeu muita gente, já estava, Já tinha um guião. já tinha um guião, digamos, já tinha um guião. A questão é saber, enfim, depois aquilo que não se concretizou, curiosamente, foi aquilo que toda a gente disse que ia acontecer quando foi fechado o Estreito de Hormuz, que era uma crise económica imediata à escala global. Hoje os economistas discutem porque é que essa crise afinal não aconteceu com a dimensão que tinha, porque é que o petróleo não chegou aos $150 e ficou, enfim, houve um dia ou outro que tocou nos 120, mas depois andou quase sempre abaixo dos 100, porque há de facto uma economia diferente e digamos, muitas reservas preparadas para aquilo que podia acontecer. Seja lá como for, não há dúvida que, na minha perspectiva, dentro dos Estados Unidos, a pressão sobre Donald Trump para parar a guerra e para fazer qualquer tipo de acordo foi aumentando, e aquela forma bastante difícil de analisar como Donald Trump vai agindo, em que nunca se pode tomar completamente a sério o que ele escreve nas redes sociais, porque aquilo faz parte da sua forma de desorientar os adversários e, portanto, aquilo é sempre é deliberadamente caótico. No entanto, percebe-se que as condições, olhando para os 14 pontos do memorando, não estando lá aquilo que muitas pessoas dizem que está, por exemplo, não está lá que os Estados Unidos vão financiar a 300 mil milhões de dólares a reconstrução iraniana, não está lá isso, está lá um valor de investimento. O investimento é uma coisa diferente, o investimento não é financiamento, é algo de distinto. Podem ser negócios, por simplesmente, a abertura do mercado iraniano a empresas americanas, a empresas de outros países do Golfo. Portanto, aquilo é complicado, mas não há dúvida que a percepção imediata é que dos objetivos que estavam estabelecidos para este conflito, veremos se algum é alcançado. Pronto, basicamente é isso. E por isso é que eu digo veremos, porque digamos que havia 3 tipos de objetivos. Um objetivo tinha a ver com a mudança de regime no Irão. Na verdade, ele não era objetivo formal de ninguém, apesar de, no meio daqueles mensagens todas no Truth Social do Trump, a certa altura ele também escreveu: iranianos, vamos aí, vamos libertar-vos. Alguma coisa parecida com isto, não é? Mas isso não estava claramente estabelecido, nem havia um plano para isso. Quando muito podemos discutir qual foi o objetivo que se estava a pretender atingir com digamos, as execuções, as mortes de vários escalões das lideranças iranianas. Esse é o primeiro tema. O segundo tema é o tema dos mísseis. Ele é um daqueles temas que andou para trás e para a frente, se bem que ele agora não está num memorando de entendimento, e até que ponto é que desta guerra se pretendia acabar completamente com a capacidade de usar os mísseis do Irão, nunca ficou completamente claro. E não estando agora no memorando de entendimento, percebe-se que provavelmente não está aí. O Irão dificilmente algum dia abdicará completamente de ter mísseis, e é difícil exigir isso. O que poderá ficar estabelecido é algo de tipo diferente,
que têm a ver com o alcance dos mísseis. Coisas que já foram objeto de muitos acordos entre muitos países, designadamente os acordos entre, no tempo da URSS e dos Estados Unidos, da Guerra Fria, os acordos relativamente aos mísseis balísticos, à destruição dos arsenais. Portanto, isso já se discutiu muitas vezes. Portanto, não é algo que seja impossível de discutir, e a questão é saber até que ponto é que no final disto haverá ou não a capacidade iraniana de retomar programas que estavam a fazer com que os seus mísseis pudessem, por exemplo, atingir a Europa e, no limite, no futuro, atingir os próprios Estados Unidos. Recordemos que isso é um dos temas delicados numa outra frente, a Coreia do Norte, que de facto tem mísseis com enorme alcance. Finalmente, a questão que eu acho que essa sim sempre esteve como condição central, já vinha de há mais de um ano, do bombardeamento de há mais de um ano, e é uma obsessão dos Estados Unidos, mas especialmente de Israel, que é o tema nuclear. O tema da arma nuclear, o tema do desenvolvimento dessa arma nuclear e o tema não só de construir a arma nuclear, como de conseguir colocá-la em mísseis. Portanto, que não é a mesma coisa ter arma nuclear e conseguir colocá-la operacional em, digamos, armas ofensivas como um míssil, é diferente, e se a capacidade de desenvolver a arma nuclear antes dos ataques do ano passado aos armazéns subterrâneos estaria relativamente próxima de acontecer, porque o nível de enriquecimento do urânio já estava lá bastante perto. Ainda as indicações que há é que ainda havia a seguir um caminho a percorrer para ter capacidade de instalar essas armas e mísseis. Bem, mas dito isto, este é seguramente o tema mais complexo, e aquele tema onde o próprio Trump também está sob pressão, porque Trump foi quem rompeu com o acordo, que era um mau acordo. Atenção, era um mau acordo, o acordo do tempo de Obama era um mau acordo, era um acordo que deixava muitos caminhos que o Irão pudesse prosseguir discretamente ou secretamente, portanto, e foi sempre isso que era já isso que estava a acontecer, e foi isso que continuou a acontecer, e agora é a questão de saber se chega a um tipo de acordo diferente. Sendo que aí há, de facto, muitas questões complexas, sendo que uma delas primeira é o que se vai fazer com o urânio enriquecido que ficou enterrado depois dos bombardeamentos do ano passado. Não está operacional, mas tudo o que está debaixo de terra chega-se lá, não é? É possível chegar lá. E é possível... Depois tem a ver com a possibilidade ou não, quer dizer, para usar o urânio em centrais nucleares tipo clássicas, é necessário enriquecê-lo. Portanto, a questão é saber até onde, até quando e de que maneira e em que quantidade. Isso é um dos temas que estará seguramente em cima da mesa. Podemos nós interrogar sobre se um país com as reservas de petróleo do Irão tem justificação para também ter centrais nucleares. Mas, enfim, a Rússia tem imensas e tem as reservas que tem. Os Estados Unidos vão retomar esse programa e também têm as reservas que têm. Portanto, isso é um tema que ficará seguramente para o futuro. Eu diria que é o tema principal, do ponto de vista dos Estados Unidos, das negociações que agora se iniciaram. Dito isto, há uma questão que é, neste momento, a mais complexa, a mais delicada e é mais mal compreendida por muita gente, que é a questão do Líbano. Ou melhor, a questão do conflito no sul do Líbano entre o Hezbollah e Israel. A primeira questão que eu diria, mas propriamente não há fronteiras entre o Irão e Israel. O que é que o Irão tem a mandar no Líbano? Porque é que o Irão está a fazer de advogado nem sequer é do governo do Líbano? Porque o governo do Líbano está numa posição em que, está na posição de não ter posição, não é? Portanto, porque não tem autoridade suficiente para controlar o Hezbollah. É evidente que, do ponto de vista formal, tem que defender a integridade do seu território, mas aquilo que neste momento está em causa há muito tempo, é como é que no sul do Líbano, ou melhor, como é que se evita que o sul do Líbano seja usado como uma espécie de campo de tiro do Hezbollah em direção a Israel. Portanto, esse é um tema que supostamente foi resolvido
pelas Nações Unidas, quando, há 20 anos, quando colocou lá umas delegações, mas quem quer que alguma vez esteve nessa região, e eu estive quando havia lá tropas portuguesas, elas mesmo diziam que eles não queriam ser dos quartéis. Portanto, melhor era estar nossas tropas eram tropas de engenharia. Portanto, nem sequer eram tropas, portanto, estavam a fazer reconstruções, a reconstruir pontes e coisas desse género. Mas ninguém queria meter-se na confusão, naquele vespeiro que é aquela região. Quando se olha, por exemplo, quando se está no norte de Israel e se olha para o Líbano, tem-se noção do que é que aquilo é. E a ideia de que aquilo é uma guerra generalizada é falsa, não é? É muito fácil. Nós chegamos a muitas zonas de fronteira onde se avistam as aldeias libanesas e vemos várias aldeias intocadas, sem nada, portanto estão a funcionar normalmente, e às vezes a 1 quilómetro de distância, no topo de outra colina ou noutro vale, está uma aldeia completamente arrasada. E pergunta-se, mas o que é aquilo? Bem, aquilo é uma aldeia xiita, a outra é uma aldeia ou sunitas são poucos naquela zona, ou sunitas, portanto estamos a falar de duas, os xiitas estão ligados ao Hezbollah, os sunitas são a outra, digamos, a denominação dominante do Islão, mas que naquela região não é dominante. Depois temos os cristãos, naquele caso são sobretudo cristãos maronitas, e ainda temos os drusos. Portanto, os drusos ainda é uma outra, enfim, uma denominação religiosa particularmente original e um bocadinho fora da caixa, digamos assim, mas que existe naquela região e também existe dentro de Israel. Portanto, também há drusos em Israel. Portanto, e o que se passa é, quer dizer, quando nós vemos os próprios vídeos de propaganda do Hezbollah, o plano que o Hezbollah estava a desenvolver era um plano de fazer no norte de Israel o que o Hamas tinha feito no sul, isto é, ir construindo túneis, túneis aqui com uma capacidade bastante diferente e com uma dificuldade maior, porque digamos, o território é diferente. Em Gaza estamos a falar sobretudo de uma zona de areias, mas areias consolidadas, mas areias, e os túneis feitos pelo Hezbollah eram bastante, a maior parte deles, enfim, aquilo foi evoluindo, mas eram bastante rudimentares em termos de dimensão, e basicamente eram túneis feitos para passarem pessoas e para proteger salas de reuniões e zonas protegidas. No Líbano, os próprios vídeos do Hezbollah mostravam túneis com dimensão suficiente para passarem carros blindados, para passarem unidades rápidas com outro tipo de viaturas. E agora, neste fim de semana, por exemplo, no Telegraph, víamos uma reportagem de um jornalista do Telegraph que esteve num túnel que acabou de ser neutralizado numa dessas aldeias do sul do Líbano, que era um dispositivo que parecia quase um metro, não é? Portanto, não tinha a dimensão do metro, mas daqueles do metro onde passam, mas tinha uma dimensão gigantesca e era um verdadeiro armazém de drones iranianos. Portanto, quer dizer, não estavam todos montados, estavam preparados para ser montados. Alguns desses drones com um alcance de 200 km, o que quer dizer 400 km. Sim. Aterrador. Quer dizer, são drones que atingiam todo Israel. Exatamente. Não era são só o norte. Drones. Portanto, todo Israel. Portanto, a questão, e para Israel isto é uma questão de, não é apenas sobrevivência, é de vivência mínima, não é? Quer dizer, como é que um país pode autorizar que na sua fronteira existe uma organização que não é um Estado, é uma organização não governamental, preparada para disparar sobre tudo, não é? Portanto, aldeias, kibbutz, aquilo é uma zona com muitos kibbutz no norte de Israel, indiscriminadamente, e fazê-lo sistematicamente, tendo assumidamente planos para, com túneis, invadir o norte de Israel, chegar a Haifa, que é o principal porto de Israel, portanto, que ainda fica no norte do país, portanto, a norte de Tel Aviv, e quer dizer, sem esconder que esse é o seu plano. Portanto, Israel tem uma agenda, não tem a ver com o Irão, tem a ver com o Hezbollah. Portanto, é evidente que tem a ver com o Irão, porque o Hezbollah é financiado e orquestrado pelo Irão. Mas há ali uma questão muito mais existencial e que não tem a ver com e que, desse ponto de vista, escapa por completo. Não é a agenda americana, quer dizer, não é a agenda dos Estados Unidos e, infelizmente, também não é a agenda de mais ninguém, nomeadamente dos europeus, não é? Portanto, há ali algo, e as Nações Unidas sistematicamente têm falhado
têm falhado em qualquer tentativa de ajudar a controlar aquela zona. A Unifil, portanto, A Força das Nações Força das Unidas no Nações sul na do região Líbano. é completamente inoperacional, e tem lá italianos, nomeadamente tem europeus, tem italianos, mas depois também tem muitos asiáticos, Hum. e os Estados Unidos, a última coisa que querem ouvir falar é de voltar a meter-se no vespeiro no Líbano. Recordemos que foi em Beirute que os Estados Unidos sofreram alguns dos piores desastres, digamos assim, Foi a da estreia sua do história Hezbollah, militar, o bombardeamento em e foi... 1984. Hã? Foi a estreia, A estreia a estreia do do Hezbollah. Hezbollah, foi fundado em 82 e em 84 faz o ataque contra a Embaixada Norte-Americana e contra as instalações militares, dos matando Marines, 51 Marines. Marines e 53 soldados franceses, Portanto, que é uma coisa que as pessoas se esquecem ou querem esquecer. Sim, e portanto as condições para voltar, para eles voltarem ali são impossíveis. Quando de repente o Trump é bastante, enfim, diz as coisas que pode e não pode dizer, de repente diz assim, a Síria que trata do assunto. Na verdade, a Síria até tem um interesse. A Síria, durante muito tempo, dominou o Líbano, mas dominou o Líbano no mau sentido, porque a Síria tinha um regime xiita, era uma subfação do xiismo, mas alinhado com o Irão, e alimentou o Hezbollah e manteve o Hezbollah sempre vivo. E sempre vive e dominante, quer dizer, o Hezbollah está no governo, ou já esteve no governo várias vezes do próprio Líbano. Portanto, mas a Síria hoje, que viveu uma guerra civil onde sunitas e xiitas se combateram, neste momento tem um regime sunita, já não xiita, mas não vai entrar no Líbano, não vai entrar no Líbano para pôr ordem, para voltar a combater o xiismo no Líbano, porque entanto ainda tem os seus assuntos para resolver dentro da Síria. Portanto, tudo isto é extraordinariamente complexo e é difícil ver achar que de repente os Estados Unidos dizem a Israel para não combater, coisa que Israel já disse que não iria fazer. E não vai fazer, quer dizer, porque isto não é um tema do Netanyahu, é um tema do país, não é? Portanto, e depois, e das próprias Forças Armadas, que neste momento até estão a achar que estão a ser limitadas pelo governo, portanto, queriam poder ter mais margem de manobra. E por outro lado, que nem sequer é seguro que o Irão tenha total controle sobre o Hezbollah. Até porque já lá iremos, porque o próprio Irão é menos monolítico do que nós muitas vezes imaginamos e apresentamos. Portanto, temos aqui uma situação complexa a que se acrescenta um outro fator, que é a ideia de que pode haver uma tensão grande entre Israel e os Estados Unidos, que é a grande aliança que existe, não existiu sempre. Nós temos a ideia que é uma aliança eterna, não é verdade. Portanto, é evidente que os Estados Unidos foram um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel, ainda com o presidente Truman, mas houve momentos na década de 50 de enorme tensão entre os Estados Unidos e Israel, designadamente na Guerra do Suez de 56, onde Israel trava uma guerra com o Reino Unido e a França, e os Estados Unidos, Eisenhower, no caso uma administração republicana, manda essa guerra parar e obriga quer Israel, quer os aliados europeus a saírem do Suez. Noutros conflitos, como por exemplo, mesmo em 73, o famoso conflito em que a guerra do Yom Kippur, em que passam aqueles aviões todos pela nossa base das Lajes, em que ela teve uma importância que hoje diz que já não tem, mas que teve na altura absolutamente decisiva. Nessa guerra é novamente os Estados Unidos que fazem Israel parar, portanto, designadamente a coluna de Ariel Sharon que se dirigia para o Cairo, já portanto naquela ideia de que se Israel não parar, a Rússia nem entra nisto. A Rússia, na altura, o RSS, ainda se mete nisto mais a sério. O receio do embargo do petróleo. É curioso. Pronto. Como os fantasmas se repetem. Portanto, depois aquilo acabou, é uma guerra que acaba por levar à paz de Camp David com o Egito, portanto acaba por ter, digamos, um desenlace de alguma forma positivo, e é muito interessante ler o que Kissinger escreve no seu livro Diplomacia sobre Anwar Sadat, que é o líder egípcio, que depois vai pilotar esse processo e depois é assassinado por causa disso. Portanto, mas isso, a posição dos Estados Unidos vai variando sempre. E neste momento há uma coisa que é muito curiosa, que é, se nós olhamos para esta guerra, quem é que nesta guerra foi mais eficaz? Foram os Estados Unidos ou foi Israel? Quem é que perdeu aviões? Quem é que perdeu, quer dizer, estou a falar na guerra que aconteceu, quem é que falhou mais vezes?
foram os Estados Unidos. Israel não perdeu nenhum avião, os Estados Unidos perderam vários. E o número de aviões israelitas envolvidos provavelmente até foi superior ao número de aviões dos Estados Unidos. Portanto, e porquê? Porque, entre outras coisas, Israel funciona quer dizer, Israel depende dos Estados Unidos. É verdade, há muito fornecimento de material, designadamente de aviões, em que Israel ainda depende dos Estados Unidos e nos aviões dificilmente deixará de depender, mas há muita coisa em que os Estados Unidos também já dependem de Israel, porque o desenvolvimento, como Israel está sempre em combate, portanto está sempre a ter que se defender, está sempre em situação, é uma situação completamente diferente, é um país diferente de tudo o resto que nós conhecemos. O desenvolvimento do próprio armamento está a ser feito no terreno, quer dizer, tal como os ucranianos estão a desenvolver de uma forma que está a surpreender toda a gente, os israelitas fazem o mesmo e têm os F-35, os famosos F-35 israelitas, estão mais avançados, porque são modificados por Israel, do que aquilo que chega dos Estados Unidos. Quando estão no ar em cima do Irão, são mais sofisticados que aqueles que levantam voo dos porta-aviões ou das bases na Arábia Saudita. Portanto, isto é algo que também é importante para os Estados Unidos. Não podem, de repente, dizer não queremos isto, porque já se percebeu que, enfim, que um dos problemas que tem, e que tem sobretudo, enfim, quando passarmos a Europa, então isso é trágico, que é todos os exércitos vão preparam-se para a próxima guerra com base nas ações da guerra anterior, exceto aqueles que estão sempre a combater. Guerra, e neste momento temos o exemplo, um exército que está sempre a combater, que é o exército de Israel, e agora também o exército da Ucrânia. E, portanto, desse ponto de vista, quer a Europa, quer os Estados Unidos, estão muito dependentes do que é que estes exércitos estão ou não estão a fazer. Isto é, se não quiserem desistir de vez. Portanto, agora, há uma questão complexa na história dos Estados Unidos, é que a questão de Israel deixou de ser consensual no país, como foi durante muitas décadas. Deixou de ser consensual primeiro na extrema-esquerda do Partido Democrata, a própria posição de Biden teve muita contestação dentro do Partido Democrata, e agora também no lado MAGA da coligação Trump, e desse lado mais radical, digamos assim, antissemita, são fantasmas que existem sempre na direita também. Nesse lado antissemita temos, exatamente, o grupo do Tucker Carlson e gente deste género, que negam o Holocausto, quer dizer, não negam o Holocausto, mas praticamente negam o Holocausto, acham que o Churchill é que foi culpado e coisas desse género, mas que poderão ter ligações com o vice-presidente Vance. E a agenda do vice-presidente Vance não ser exatamente a mesma de Trump e de Rubio, o secretário de Estado, neste conflito. E é Vance que está nas negociações. E é Vance que tem dado a cara pelo memorando de entendimento. E é Vance que tem feito declarações que deixam Israel ainda mais desconfortável. Israel, não devo dizer, ontem uma sondagem em Israel, 92% da população acha que o memorando de entendimento é mau e é uma derrota. Portanto, quando dizes 92%, não são só os apoiantes nem são só os apoiantes, nem são só os adversários de Bibi, não é? Do Netanyahu. É toda a gente. É literalmente toda a gente. Portanto, é o estado de espírito no país. Ontem vi, por acaso, num jornal, penso num jornal israelita, ou já não sei se foi num americano, um cartaz muito engraçado, muito, muito revelador, digamos assim, que era um manifestante que se tinha de manifestar junto. Há manifestações todos os dias em Israel e manifestações contra o governo, que é uma coisa, eles estão em guerra, mas essas coisas continuam, a política continua muito ativa, muito fervilhante, a dizer que ele era fraco. Era fraco e não era capaz de... Portanto, e estamos a falar de um manifestante que provavelmente vinha da esquerda israelita. As coisas, nós muitas vezes temos paradigmas sobre como é que as coisas funcionam em Israel que falham muito a realidade. Dito isto, e antes de acabarem, porque nós da segunda parte temos cá um convidado que nos pode ajudar a perceber melhor o Irão, é significativo, quer dizer, estas notícias sempre, muitas vezes contraditórias, que nos chegam dos órgãos de informação iranianos, são também sinais de que o regime não é monolítico. Nós temos
os negociadores que estão em Genebra, nomeadamente o Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas também o lado civil, digamos assim, do regime, que é os que estão responsáveis pela governação e que sentem uma enorme pressão para tentar tornar as coisas normais, não é? Portanto, porque tem uma economia destruída, e por outro lado temos os mais radicais, sobretudo os ligados ao exército revolucionário, e no meio disto tudo, portanto, com algumas figuras particularmente radicais neste jogo, nunca se sabe quem é que manda, no sentido de dizer, de repente fecham o Estreito de Hormuz, fecha ou não fecha, quem é que deu a ordem, nunca é claro isso, estão ou não estão nas negociações, quem é que deu a ordem, nunca é claro nisso, até porque há uma declaração que eu acho interessantíssima e reveladora dos últimos dias, que é a declaração de Mostafa Khamenei a propósito do memorando de entendimento. E o que é que diz Mostafa? Quer dizer, em princípio disse assim, mas Mostafa Khamenei é que é o líder supremo. Nós não sabemos bem onde é que ele está, não sabemos bem qual é o seu estado de saúde, mas ele faz uma declaração basicamente a dizer o seguinte: eu não gosto muito deste memorando, mas como aqui quem está com a mão na massa me disse que valia a pena tentar este caminho, eu aceitei. Portanto, no fundo, é alguém que diz, se isto correr bem, isto também corre bem para mim, se isto correr mal, a culpa é de outros. Não é completamente original. O pai dele, anterior líder supremo, já tinha feito coisas parecidas, mas porventura não com este descaramento. Mas é um sinal precisamente da tensão que existe entre os que, apesar de tudo, quiseram que houvesse algum acordo e os que acham que não devia, nem sequer este acordo devia ter sido aceito. Assinado. E, portanto, se devia manter o bloqueio do Estreito, custo que custasse, e com as consequências que pudessem ter, porque são os que acham que, quanto isto, conhecem muito bem uma situação que é a situação em que nós vivemos nas nossas sociedades ocidentais, que é, ao fim de um certo tempo, ninguém aguenta um esforço de guerra. Os únicos países que aguentam esforços de guerra infinitos é a Ucrânia e Israel. O resto, à primeira oportunidade, parem, não aguentamos mais isto. Isto é dominante quer pelo sentimento das opiniões públicas, quer pelo papel desempenhado por organizações como as Nações Unidas, que acham que tudo se resolve em paz. E que, infelizmente, o mundo nunca foi assim, não passou a ser assim porque existem as Nações Unidas, por muito que desejássemos que fosse, porque há atores, e o Irão é um deles, atores que não hesitam em recorrer às soluções mais extremadas e em sacrificar o seu povo até ao limite, porque são regimes onde não há manifestações, não é? Onde ninguém pode ir para cá com cartazes contra o primeiro-ministro para manifestar-se à porta da casa do primeiro-ministro. Manifestações são mortos na rua, com tiros na cabeça e no coração, como aconteceu aqui em Irão. Aconteceu aqui há uns meses. Bem, está connosco Helena Ferro Roveg, de vez em quando já tem intervindo. Muito mas bem. Pronto, isto é uma situação, eu costumo dizer, no final, quando soubermos se há ou não há acordo, se isto recomeça ou não, talvez possamos ter uma noção definitiva daquela resposta toda a gente dizer, quem ganhou, quem perdeu. Quer dizer, se no fim se resolver a questão do nuclear, ou houver uma solução boa para o nuclear, que está longe de estar garantido, eu creio que houve algum ganho de causa com esta guerra. Se ficar tudo como está neste momento, não há ganho de causa nenhum, e é uma operação desastrosa.